eu gostaria de te convidar também para assistir hoje, a partir de hoje, a uma série especial que nós preparamos sobre o Egito. A série se chama Enigmas do Egito. Eu viajei pelo país durante 15 dias, da capital Cairo até o extremo sul do Egito, percorrendo uma terra que tem muitas histórias para contar, a terra dos faraós, onde a civilização começou. Refizemos também os passos do grande profeta Moisés, que é inspiração para a nova novela da Record, Os 10 Mandamentos. A série está muito bonita, tem imagens lindas, personagens incríveis. Esse país realmente é um país que tem muitas relíquias para mostrar para a gente. Então foi um prazer enorme fazer essa viagem. Foi trabalhoso, mas eu acho que o resultado no ar vai compensar. Eu espero que você goste. É hoje, no Jornal da Record, que tem novo horário. A partir dessa segunda-feira, nós entramos no ar às 9h30 da noite. O Celso Freitas e eu esperamos vocês. Eu espero que vocês gostem da série do Egito. Um beijo. Tchau. Bem, a partir de agora, o Jornal da Record mostra a nova série Enigmas do Egito. Você que acompanhou o primeiro episódio da novela Os 10 Mandamentos, agora há pouco vai ter uma chance de conhecer mais sobre a terra que trouxe inspiração para a trama. O Egito é o berço da história da humanidade e até hoje uma terra de muitos enigmas. Pois eu fui até lá e agora nós vamos começar a nossa aventura pelo Cairo e suas pirâmides cheias de mistério. A capital do Egito está quase sempre coberta por uma névoa. Mistura da areia do deserto e da poluição da metrópole. Isso dá um ar de mistério ao lugar. Como se do alto da Torre do Cairo, no horizonte, surgissem miragens. Mas não são miragens. Essa é a nossa primeira visão da Grande Pirâmide, a única das 7 maravilhas do mundo antigo, ainda de pé. A vista é linda e muito especial para os egípcios, diz Muhammad. E Miriam completa. Toda vez que venho até aqui, me lembro do quanto amo meu país, especialmente o Cairo. And Cairo, specifically? Specifically, yes. Selfies daqui de cima são disputadas. O entardecer deixa as águas do rio Nilo douradas. Mas não esconde que estamos numa cidade formigueiro, caótica a qualquer hora do dia. A região metropolitana do Cairo tem 20 milhões de habitantes, como a grande São Paulo, mas com regras bem diferentes. Domingo aqui no Cairo é um dia normal de trabalho, como se fosse a nossa segunda-feira aí no Brasil. E aqui não tem regra no trânsito, não tem sinal para pedestre, a gente tem que atravessar quando der. Can you go? Nosso guia vai levar a gente. Eles não têm medo algum, simplesmente eles vão passando e os carros que parem. Okay. Yes, you are safe. Yeah, Life. Eu brinquei com ele, bom, chegamos seguros, vivos, mas é uma loucura o jeito que eles atravessam a rua. Durante a nossa caminhada, vimos poucos turistas. A explicação vem do noticiário recente. As imagens da violência na Praça Tahrir correram o mundo. Os conflitos políticos no país deixaram marcas pela cidade e afastaram muitos visitantes. Mas no mercado encontramos essas 5 mulheres, vestidas como muçulmanas. Fácil de reconhecer brasileiro, olha essa cola. E compraram o quê? Perfume. Ou seja, gastaram muito.
Todas do Sul. Você é de Farroupilha e as outras Caxias do Sul. 18 dias no Egito para compras, um curso de dança do ventre e um mergulho na história. A gente sempre sonhou com o Egito, de alguma maneira, com o lado místico, com a dança, que é muito importante pra gente. Mas o que eu queria mesmo era conviver com as pessoas. O andar na rua, o sorriso, o conversar, o aprender o árabe, o barganhar preço. Isso é fácil. Mas assim, é muito maior do que a gente espera. E por que será que esse lugar é tão especial? Porque a história do mundo, uma boa parte dela, a história da civilização começou aqui. Por ser tão grandioso e não tem uma explicação certa do como se fez, como funcionavam os templos, as pirâmides. Ah, as enigmáticas pirâmides. É para lá que a gente viaja no dia seguinte, logo ao amanhecer. São 8 horas da manhã, faz bastante frio hoje, agora 15 graus, mas nós já estamos preparados para pegar essa estrada aqui na direção sul do Egito. Nós estamos a caminho do platô de Giza. Vamos percorrer um trajeto curto, a distância de apenas 30 quilômetros. Mas o Jornal da Record te convida agora para fazer uma longa viagem no tempo. Vamos voltar na história, quase 5.000 anos. Seguimos cortando a neblina numa estrada confusa, como quase todas por aqui. E o movimento não é apenas de carros. Olha, tem bastante trânsito na estrada, mas também esse é o caminho para a maior atração turística de todo o Egito. Nós acabamos de chegar, ainda tem um pouco de neblina, mas a primeira imagem que a gente vê aqui no Planalto de Giza é impressionante. A gente chega bem de frente para a maior de todas as pirâmides do Egito, que é essa aqui, a pirâmide de Quéops. É impressionante, dá uma ansiedade de chegar mais perto. Nós entramos nas pirâmides e daqui a pouco você vai entender por que essas gigantes foram construídas pelos faraós. Fascinante, né? Daqui a pouquinho essa viagem segue. Fique com a gente. No começo do Jornal da Record de hoje, a gente mostrou um pouquinho da nossa aventura na Terra dos Faraós. Palco onde se passa a trama da novela Os 10 Mandamentos. Eu estive no Egito e convido você a conhecer um pouco mais dos enigmas desse país, os segredos das famosas pirâmides, por que será que elas foram construídas e como? E a aventura de estar dentro delas. Acompanhe comigo. Pirâmides monumentais, batizadas com os nomes dos faraós que as mandaram construir. Quéops, a primeira a ser erguida no platô de Giza, tem a altura de um prédio de 50 andares. E aqui atrás agora, a gente já consegue avistar a segunda pirâmide, que é a pirâmide Khafre, um pouco menor. Khafre era filho do faraó Quéops. Em respeito ao pai, fez a pirâmide dele 10 metros mais baixa. E tem mais uma, que eu ainda não consegui encontrar. Just show me, where's Mycerinus? Lá no fundo fica Mycerinus, a última a ser construída. A menorzinha tem 62 metros. O faraó morreu antes de concluir a obra. Pai, filho e neto fizeram o trio de pirâmides mais famoso de todo o Egito. Uma obra que o tempo não apagou e 5 milênios depois ainda espanta o mundo pela geometria perfeita e pela grandiosidade. É uma área bastante grande que faz parte do deserto do Saara. Por isso aqui, olha, tem dromedários, muitos cavalos para o visitante que quiser fazer um passeio por aqui. Mas antes, a gente vai experimentar. Mas antes a gente vai conhecer a pessoa que vai nos guiar nessa viagem pelo tempo. Vamos até lá. Hi. Hi, bom dia, Adriana. Sabah al-Khair. Sabah al-Nur. Esse é o Ahmed, ele é um especialista em antiguidade egípcia e vai acompanhar a gente o dia inteiro. Eu digo a Ahmed
como estou admirada com o que vejo. Ele brinca. E você ainda nem se encontrou com Kelps. I made a royal appointment just for us. Temos uma reunião com o faraó. Nosso guia me explica que, assim como as outras, a grande pirâmide foi feita com pedra calcária, comum nessa região. A obra de Kelps reinou como a edificação mais alta do mundo por quase 4.000 anos. E, curiosamente, a única imagem existente do faraó é uma miniatura que cabe na palma da mão e fica guardada no Museu do Cairo. São 2,5 milhões de blocos de pedra, blocos muito grandes, de mais de 1,5 m, 1,60 m, e que pesam, têm tamanhos variados. Podem pesar de 2,5 toneladas até 70 toneladas cada bloco de pedra. Os faraós começavam a construir as pirâmides assim que assumiam o trono. Kelps levou 20 anos para erguer a dele. A inspiração veio do deserto, dos picos naturais de areia. Os egípcios antigos acreditavam que o formato com a ponta para o céu conectava os humanos ao sagrado. E se fossem enterrados aqui dentro, poderiam alcançar a vida eterna. As pirâmides eram palácios para a eternidade, diz Ahmed. A palace for eternity. Os chineses ficam eufóricos com a visita a Giza. É espetacular, diz a turista, que sugere uma explicação sobrenatural. Talvez as pedras vieram do céu, voando, diz. O casal alemão tem outro palpite. Eu acho que eles tinham alguma máquina, não sei o quê. É mesmo inacreditável, afirma Matias. A gente realmente se sente um grão de areia no deserto diante dessas pirâmides. Se a gente imaginar que essa obra seria feita hoje, com todas as máquinas, guindastes gigantescos, ainda assim seria uma obra difícil demais. É por isso que muita gente, ainda hoje, acredita num mistério. Como é que os egípcios puderam fazer isso há mais de 4.500 anos? Mas o Ahmed não acredita no mistério. Why do you not believe in a mystery? The evidence is here, because it's a combination of knowledge and technology, of hard work and teamwork. O que temos aqui é uma combinação de conhecimento, trabalho pesado e em equipe, diz o egiptologista. Diversos cientistas já tentaram explicar como foi possível tamanha façanha. A teoria mais provável é que as pirâmides foram construídas de dentro para fora, com túneis, rampas internas e sistemas de contrapeso. Assim ficava mais fácil erguer as pedras gigantescas que eram transportadas durante as cheias do rio Nilo. Essa é a entrada de uma das pirâmides, a Khafre. A gente tem que passar por esse túnel aqui subterrâneo para chegar lá dentro. As filmagens não estão autorizadas dentro da pirâmide, mas nós conseguimos autorização para entrar só por alguns minutos. Vamos lá. As galerias, esses túneis são escuros, ó. E a gente tem que tomar cuidado. Tem que andar agachado aqui para não bater a cabeça. Primeiro a gente desceu e agora tem que subir. São 70 metros até chegar lá no fundo, lá no final desse túnel. Lá embaixo, o sarcófago de Khafre, um imenso caixão de granito vermelho, onde a múmia do faraó foi guardada, está praticamente intacto. A estrutura dessa grande câmara consegue suportar todo o peso das pedras da pirâmide. A gente está filmando só com a câmera pequena. E a imagem que a gente tem aqui é de um salão bem grande, olha. Com um teto bem alto. Hoje vazio, o salão era cheio de tesouros do faraó, praticamente todos saqueados. Do lado de fora, ainda falta conhecer mais um monumento de Giza, a Esfinge. Mas por que cabeça de homem e corpo de um leão? Porque a Esfinge representa o poder maior do faraó, explica Ahmed.
um ser com a mente brilhante e o corpo do mais valente animal. Um outro detalhe, a estátua foi construída pelo faraó Khephren e reproduz sua face, justamente virada para o nascer do sol. Hoje, cercada de turistas, a esfinge lembra um sentinela. Ela está aqui protegendo um dos mais gloriosos tesouros do Egito, conclui o guia. So he is a standing guard, standing sentinel, protecting, because we have the most glorious treasures. Chega ao fim de tarde e os turistas se afastam um pouco para a foto clássica com as 3 pirâmides juntas. Eu tenho um último compromisso. Os dromedários não estavam aqui quando as pirâmides foram erguidas. Eles só chegaram nessa parte do deserto muitos séculos depois, mas hoje são a melhor maneira da gente terminar essa expedição aqui pelas pirâmides. Mas é a minha primeira vez. It's my first time. Is it dangerous? He's a little bit nervous. Eu tô brincando com ele, dizendo que eu acho que ele tá um pouquinho nervoso, mas ele disse que não tem perigo algum. Ele tá com pressa. Meu dromedário chama Charlie e tá com pressa. Vamos nessa. Relax. Relaxar. Um pouquinho pra frente. Ok. E a gente vai seguir para nossa parada final. O bicho é mais calmo do que um cavalo. Bem mais calmo. Os chacoalhões que o Charlie me dá não incomodam, nem tiram a atenção da imagem à minha frente. A gente termina a visita às pirâmides com essa imagem maravilhosa, um fim de tarde, com a cidade do Cairo ao fundo, uma imagem inesquecível do Egito. Ao construir as pirâmides, os faraós queriam viver para sempre e, de algum modo, eles conseguiram. Amanhece em Luxor e antes mesmo do sol brilhar, o céu da cidade já está colorido. Nós também vamos embarcar nessa viagem. Nosso dia começa de um jeito muito especial a bordo de um balão. Vamos conhecer uma coleção de joias do Egito Antigo. A gente começa a subir bem lentamente. Eu tenho que confessar que eu estou ansiosa, que é meu primeiro passeio de balão e num lugar tão lindo que é a cidade de Luxor. Um desfiladeiro surge à nossa frente e aos pés do imenso paredão de pedra, a primeira relíquia de Luxor é revelada. Ali naquela montanha, o primeiro templo que a gente avista é o templo de Hatshepsut, uma das poucas mulheres que foram coroadas como faraó. Ele é encravado na rocha, é lindo. A construção teria sido presente de um amante de Hatshepsut. Ela usava a barba e se vestia como homem para demonstrar poder. O templo fez de Hatshepsut a mulher faraó mais famosa do Egito. Ali perto ficam os colossos de Menon. Cada estátua foi esculpida num único bloco de pedra e pesa 1000 toneladas. Elas marcavam a entrada de um templo que desapareceu. Nosso passeio segue suavemente e agora a joia que enxergamos é obra da natureza. Olha que sorte a nossa, o vento nos leva exatamente na direção do Nilo, bem pertinho do rio. E daqui de cima a gente tem uma visão espetacular de Luxor amanhecendo às margens desse rio, que é considerado a dádiva do Egito. O piloto Ismail trabalha em Luxor há 5 anos. A cada voo, gosto deste lugar do mesmo jeito, como se fosse a primeira vez, ele diz. Unforgettable day. Fim do passeio, mas Luxor tem muito mais a mostrar. Foi a capital do Egito Antigo na fase mais gloriosa, de maior riqueza. O nome
Luxor significa as fortificações. E esses monumentos magníficos estão por toda parte. A cidade é considerada o maior museu a céu aberto do mundo. E agora nós vamos conhecer uma parte importante desse museu, o Templo de Karnak. Daqui a pouco você vai entrar comigo nos salões suntuosos do templo e entender por que os faraós gastavam verdadeiras fortunas nessas obras. Tudo aqui tem escala gigantesca. E vamos juntos rumo ao extremo sul do Egito. Um espetáculo nos espera. Daqui a pouquinho, então, segue a nossa jornada pelo Egito. Até já. Agora voltamos com a nossa série especial Enigmas do Egito. Você vai conhecer mais sobre o faraó Ramsés o Grande, que é personagem da novela Os 10 Mandamentos da Record. E nós retomamos a nossa jornada pelo Palácio de Karnak, em Luxor. O corredor de esfinges leva ao interior do templo, construído ao longo de 15 séculos por vários faraós. Karnak ocupa uma área de 2.000 metros quadrados. Pelo tamanho e beleza, a gente logo imagina como esse lugar era especial. Essa simulação mostra todo o esplendor do templo no passado. Ahmed Sedik dedica a vida a estudar o Egito Antigo. Ele explica que naquela época os templos eram mais importantes do que os palácios onde os faraós moravam. You are returning triumphant. You bring spoils of war and gold, massive gold. Quando um faraó retornava triunfante de uma guerra, trazia muito ouro, bronze e prata e depositava todos os tesouros aqui. O templo de Karnak era o banco central da antiguidade, ele brinca. Oh, yeah! E a cada vitória, o templo crescia. Novos monumentos eram erguidos para agradecer aos deuses pela proteção e pedir mais poder. Ah, e os faraós adoravam se exibir, por isso tantas estátuas. Aqui nessa alameda, os visitantes param para registrar uma foto dessa imponente estátua que representa a figura de Ramsés II, o poderoso faraó que comandou o Egito por 67 anos. É do reinado de Ramsés o salão mais majestoso de Karnak. Esse é o maior salão do templo. Foi construído para lembrar uma floresta. As colunas têm a forma do papiro, a planta egípcia que deu origem ao papel da antiguidade. E tudo aqui tem escala gigantesca, realmente faraônica. São 134 colunas, mais de 20 metros de altura. Vestidos com as jalabias, as tradicionais túnicas muçulmanas, os guardiões de Karnak ficam atentos a tudo. O Mahmoud trabalha aqui no templo há 25 anos e o Abdu há 35. E eles me contam que é um prazer, um orgulho proteger esse lugar. Esse trabalho é uma tradição que vem dos nossos avós. Somos felizes por cuidar de um grande monumento do Egito, diz Abdu. Ahmed chama a nossa atenção. O nome de Ramsés está registrado em várias colunas, com os hieróglifos, a escrita egípcia. Wisr Ma'atra Sitip en Ra. É o nome dele após ser coroado, diz. Special name for Ramesses, a coronation name. No imenso salão, o faraó fazia suas festas apenas para os nobres. O povo ficava do lado de fora. Hoje recebe gente de todo o mundo. Nós encontramos aqui no meio do templo um grupo que veio de São Paulo, são amigos. O Paulo está visitando o Egito pela segunda vez, mas vocês, primeira vez aqui? Primeira vez.
muito maior do que eu imaginava. Tudo que você vê ou que você imagina, quando você se depara, você vê que é muito mais grandioso, né? Egocentrismo do Ramsés é uma coisa louca, né? Megalomaníaco, adorava se casar, adorava fazer filhos. Ramsés é um dos personagens principais da novela Os 10 Mandamentos, que estreou ontem na Record. O grande construtor do Egito Antigo, segundo a Bíblia, escravizava o povo judeu e perseguiu o profeta Moisés, que foi criado como seu irmão adotivo. A novela recriou os cenários grandiosos do tempo de Ramsés, o faraó que se considerava Deus. Mas para entender isso, nós deixamos Luxor. 500 quilômetros em direção ao extremo sul do Egito. Nossa viagem termina na hora exata, ao nascer do dia. Nós chegamos a Abu Simbel num dia muito especial. Vamos acompanhar um espetáculo que só acontece 2 vezes por ano e por isso milhares de pessoas vieram até aqui de madrugada. Diante de um grande rochedo, uma multidão espera em silêncio. Aos primeiros raios do sol, as 4 estátuas gigantescas de Ramsés, esculpidas na montanha, vão mudando de cor. E os visitantes começam a entrar no templo. Um cortejo de 2.000 pessoas. Lá dentro, os raios do sol cruzam o portal, quebram a escuridão. E no fundo do templo de Abu Simbel, iluminam a face de mais uma estátua de Ramsés. A construção do templo foi calculada para que o fenômeno acontecesse nesta data, 22 de fevereiro, aniversário de Ramsés. Depois, só se repete em outubro, no dia em que ele foi coroado faraó. Os visitantes querem parar, tirar fotos, mas só podem ficar alguns segundos aqui dentro. Nas paredes do templo, os relevos mostram a bravura do faraó em sua carruagem massacrando os inimigos. Nosso guia explica que Ramsés fez tudo isso para provar o seu poder. Ele mandou erguer a própria imagem cercada dos deuses da antiguidade, ao lado do mais importante deles, Ra, o deus Sol, para dizer ao mundo que era tão importante quanto eles. Safá e Wissam vestem as roupas típicas da região e fazem questão de participar da festa. Mas me explicam que o significado já não é mais religioso. É um dia para celebrar a nossa história e os nossos ancestrais, dizem. As jovens são núbias, dessa região onde fica Abu Simbel, que no passado era alvo constante de inimigos do faraó Ramsés. Ahmed me explica que o local do templo não foi escolhido por acaso. Com estas estátuas colossais, Ramsés queria mostrar domínio sobre a fronteira no extremo sul do país. It's a potent political message. Don't mess with me. Essa obra é uma mensagem política importante. O faraó está dizendo aos inimigos: não mexam comigo, vejam a minha força. Mas o rei, impiedoso com os adversários, também era capaz de se apaixonar. O faraó Ramsés construiu o templo principal em sua própria homenagem, em sinal de força e poder. Mas aqui do lado, nessa rocha gigantesca, mandou esculpir um segundo templo, em homenagem à mulher Nefertari. Ramsés teve muitas mulheres, mas com esse monumento queria demonstrar que Nefertari era a mais linda e a mais amada de todas. Nefertari recebeu uma honra muito rara. Foi esculpida do mesmo tamanho do marido, Ramsés, quando naquela época as mulheres eram representadas no máximo até os joelhos dos homens. Os relevos mostram Nefertari com trajes femininos e sempre acompanhada de Hathor, a deusa da beleza.
E o rei eternizou aqui sua declaração de amor. Hamid werit nisu mer F Nefertari. The great royal wife is love Nefertari. Nesse hieróglifo está escrito que o grande rei Ramsés ama Nefertari. Esse templo foi feito em homenagem à esposa do rei. E pensar que tudo isso poderia ter sumido. Do lado de fora, o diretor do templo me conta detalhes de uma história curiosa. Nos anos 60, a construção de uma represa no rio Nilo iria inundar Abu Simbel. A obra de 3.000 anos foi salva por uma iniciativa que envolveu 50 países. O templo foi dividido em 2.000 pedaços, como num quebra-cabeças faraônico, e remontado no mesmo ponto, mas numa montanha artificial 65 metros acima do local original. Assim escapou da inundação. يكاد يكون المهندس الحديث تفوق على المهندس القديم. Os engenheiros e arquitetos do nosso tempo foram tão brilhantes como os da antiguidade, me diz o diretor do templo. A operação de resgate preservou um patrimônio da humanidade e garantiu a festa de aniversário de Ramsés que a nossa reportagem registrou. Se estivesse vivo, o mais vaidoso dos faraós deveria se curvar e agradecer. Pouca gente imagina que a capital do Egito é uma metrópole. Cercada pelo deserto, o Cairo é uma cidade superlotada. Confusa. À primeira vista, não encanta. Mas basta andar um pouco para descobrir as belezas escondidas aqui. Nós estamos caminhando agora num bairro medieval aqui do Cairo. Esse bairro surgiu ao redor de um mercado, que aqui se chama Souk. Logo na entrada, os vendedores mostram simpatia. Brasil, boa gente. Estão sempre sorridentes. Brazilian. Eles falam que são brasileiros, eles falam do samba. Uma tentativa de atrair o cliente. O mercado é como um verdadeiro labirinto. São muitos corredores, centenas de lojinhas. Uma mistura de cores, cheiros, tudo para atrair a freguesia. Aqui a lojinha de temperos, olha que bonita. Orégano. E aqui pimenta em grão. Impossível não parar na vitrine de joias. É tudo ouro de verdade, avisa o comerciante. 21 quilates e uma pulseira custa $1.000, uns R$3.000. À medida que a gente caminha pelo mercado, vai descobrindo a história desse lugar. O Han al-Khalili só existe porque o domador de cavalos de um sultão teve a ideia de criar um grande mercado, isso há mais de 630 anos. Contando assim parece mentira, né? Parece uma lenda, mas é verdade. Foi como esse lugar surgiu. Tradição não falta em Han al-Khalili. Com as mãos calejadas, Hassan passa o dia costurando. Faz tapetes e colchas de retalhos. Uma peça desse tamanho aqui, que é a maior da loja, ele leva 25 dias para fazer e custa $600. Aproximadamente R$1.800 é a peça mais cara que ele tem na loja. São muitas coisas bonitas, a gente tem vontade de entrar em todas as lojinhas. Hello. Ahmad Tan trabalha no mercado há 15 anos e mostra com orgulho os lustres que a família dele fabrica. As peças mais bonitas são de cobre. O vendedor faz um teste. This metal. Ele usa um imã para me mostrar que esse é de metal, mais comum, e esse é de cobre, que o imã não pega. Ele diz que está animado porque depois de tempos difíceis, os turistas começam a voltar. No meio do caminho, uma paradinha para o lanche. Isso é um cuscuz doce.
castanha, um gostinho de amendoim. E não é tão doce. O mercado também é um ponto de encontro para os jovens. Eles gostam de frequentar os cafés para tomar chá e fumar o narguilé, ou xixa, como falam aqui. É difícil encontrar mulheres fumando xixa em locais públicos, mas Aya diz que gosta. Não. Nunca tive problemas, mas pode acontecer, diz. Esse outro grupo acabou de sair da escola. As garotas muçulmanas não se intimidam com a câmera. Vaidosas, gostam de maquiagem e dizem que não cobrem a cabeça por obrigação, mas porque gostam. Para minha surpresa, me acham parecida com as egípcias. Oh, yeah! Are you sure? Sure. Oh, thank you. Algumas lojinhas depois, encontro o mais carismático dos vendedores do mercado, Sulaiman. Mais barato? Mais barato. Com um sotaque muito engraçado, ele fala que aqui é mais barato. Ele faz questão de dizer, as peças são aqui do Egito. Oh, this made in Cairo, this Egyptian. It's not Chinese. Tudo é feito no Cairo. Não tem nada da China aqui, ele diz. No, China, no. Pela peça que eu mais gosto, ele pede 50 libras, ou guiné, o dinheiro egípcio. Mais barato? No, mais barato. 50 libras. Não! Mas eu quero um bom desconto. 30. It's a good price. Mais barato. E o set? Mais barato. Ok, vale. Aqui é peixinho. Eles não levam a mal, eles acabam dando risada. Pago o equivalente a R$14. Na despedida, a aula de árabe sai de graça. Até logo, que é Masalama. Ma'assalama. Masalama. Ma'assalama. Masalama. No fim do dia, uma cena rara, uma garoa em pleno deserto. Fim do passeio em Han al-Khalili, mas não vamos embora a pé. Quando a gente se cansa, a gente pode seguir a nossa caminhada com uma carona aqui de tuk-tuk. Aqui eles só fazem assim, ó, tac-tac, e já o primeiro que parar, eles entram. Nossa jornada pelo Egito agora segue em busca da história de Moisés. Saímos na direção oeste do país. E em poucos minutos, a paisagem muda completamente. A cidade desaparece e à nossa frente, um longo caminho de dunas. Vamos rodar 340 quilômetros. No passado, essa era a principal rota para cruzar a África de norte a sul. Caravanas de camelos atravessavam o deserto transportando muitas riquezas, ouro, marfim, escravos. Hoje, asfaltada, a estrada vai nos levar até um oásis, Al-Harga. Nós temos 4 horas de viagem pela frente. Tudo que a gente vê são essas imensas retas e no horizonte só areia. Nosso motorista faz propaganda do que vou experimentar no oásis. Ele está me dizendo que uma das melhores coisas lá do oásis, a gente tem que experimentar as tâmaras. Na estrada, cruzamos com poucos carros. A viagem é lenta devido aos perigos naturais do deserto. A gente parou um pouquinho na estrada, outros motoristas também pararam, porque nesse momento a gente atravessa uma tempestade de areia. Não é das mais fortes, mas venta bastante, a areia sobe e isso prejudica a visão. A gente tem que esperar um pouquinho para seguir viagem. Quando a ventania passa, seguimos. E depois de 5 horas de viagem, o verde reaparece. As plantações brotam no meio de um mar de areia. Isso só é possível porque neste pedaço do deserto a água vem dos lençóis freáticos, o que é raro aqui. Finalmente chegamos. No meio do grande vale do deserto, a gente tem a primeira imagem do oásis. Essa mancha verde aqui na frente, o que chama atenção à primeira vista são as plantações de tamareiras.
Mas o oásis não é aquela ilha da fantasia que imaginamos. Em Al-Harga, 60 mil pessoas vivem em condições difíceis. A vida no meio do deserto não é fácil. As famílias moram em casinhas muito simples. Quando percebe a nossa câmera, Sahar se esconde, mas reaparece em poucos minutos. A Sahar, ela disse que ela tinha que trocar de roupa, botar uma roupa mais bonita para aparecer na televisão, e aqui está ela. Sahar me diz que está adaptada ao deserto. Sou feliz e a vida também pode ser doce aqui, ela diz. E não me deixa partir antes de servir um refresco. Mas o que eles mais gostam de oferecer são as tâmaras. O Egito é o maior produtor do mundo. Hello, how are you? Essas são as famosas tâmaras do oásis. Ele diz que as que são produzidas aqui no vale são as melhores, as mais doces. O vendedor, Mustafa, quer que eu prove as mais apreciadas. É caro aí no Brasil. Aqui uma caixinha dessa custa menos de R$10 e é uma delícia. It's really sweet. Seguimos para as ruínas de Al-Harga. A ladeira nos leva até a necrópole de Al-Bagaweti. São várias tumbas de barro. Esse é um dos mais antigos e bem preservados cemitérios cristãos do mundo. E a atração mais visitada fica lá no topo. No meio do deserto. E a capela fica aqui. Uma capelinha que guarda no teto uma preciosidade. As pinturas simples foram feitas há mais de 1000 anos. Aqui no alto, a representação do Êxodo. Moisés, à frente, guia o povo pelo deserto. E ali atrás, os faraós e seus soldados perseguindo Moisés. No cinema, a história da fuga dos judeus pelo deserto já ganhou várias versões. O grande profeta Moisés teve muitas faces. Você sabe, Ramsés, sempre soube. Mas também como é que um hebreu vai querer competir com o futuro rei do Egito, não é mesmo? Mas eu quero. Hoje é o protagonista da primeira novela do mundo inspirada na Bíblia, Os 10 Mandamentos. Moisés é interpretado pelo ator Guilherme Winter. Eu tenho uma amizade muito grande. Uma amizade enorme por você. Que talvez seja mais forte que o amor. A cena narrada na superprodução da Record e reproduzida na capelinha do oásis, na verdade, aconteceu em outra parte do Egito, bem longe de Al-Harga, na península do Sinai. Nós estamos num ponto muito bonito do Egito, uma cidade chamada Sharm el-Sheikh, no extremo sul da península do Sinai. Daqui, a gente consegue avistar a costa do Mar Vermelho e já do lado de cá, olha que contraste, a paisagem árida do deserto. Agora, nós vamos percorrer alguns quilômetros para dentro do deserto do Sinai. O verdadeiro deserto por onde Moisés passou não tem dunas. A paisagem é marcada por uma cadeia de montanhas avermelhadas. Fomos ao Sinai durante o inverno, mas no verão a temperatura pode chegar aos 50 graus. Por isso, quase ninguém resiste. Só encontramos uma tribo de beduínos que abandonou seu modo de vida original, Rabak. Ele me oferece, olha, um chazinho que parece hortelã, mas é Rabak? Rabak, é. Rabak. É um chá beduíno. Bom, bem doce. Shukran. Shukran. Can I see this? Hoje, eles trabalham para agradar os visitantes.
pouquinho para ver a vista aqui do alto. Olha, é um silêncio absoluto, a gente só escuta o som do vento. Nós paramos no meio de um vale muito bonito entre grandes montanhas do Sinai. Esse lugar já atraiu milhares de visitantes por conta do significado religioso que tem. Mas, ultimamente, a presença de rebeldes e o risco de ataques terroristas impedem a passagem dos visitantes. Nós não podemos seguir cruzando o deserto. Mas viemos até aqui para conhecer e para mostrar para vocês esse lugar, cenário de algumas das passagens mais marcantes da Bíblia. Foi na solidão do deserto, no Monte Sinai, que Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. A novela da Record vai reproduzir a história com imagens reais do lugar onde tudo aconteceu. De barco, agora navegamos pelo Mar Vermelho e temos outra visão da Cordilheira do Sinai. Nesse trecho por onde nós estamos passando, as águas do Mar Vermelho estão calmas. É uma região muito linda e importante na história do Egito. Há milênios, faraós passaram por aqui. Há registros de grandes batalhas nessa região. Mas a história mais importante, mundialmente conhecida, da costa do Sinai, é a história de Moisés e da travessia das águas do Mar Vermelho. Pode ter sido em algum ponto desse golfo, o Golfo de Aqaba, que em árabe significa obstáculo. O obstáculo que parecia invencível, segundo a Bíblia, foi superado pela fé. É outra cena que o cinema já mostrou de diversas formas. Na novela Os 10 Mandamentos, será reproduzida nos estúdios de Hollywood. Uma história que se passou há mais de 3.000 anos. Já foi narrada em muitos idiomas. Who shall withstand the power of God? E até hoje é fascinante. Como o pôr do sol no Sinai. A beleza dos penhascos chama a atenção. Mas não é para o alto, e sim para dentro dessas montanhas que temos que seguir na trilha de verdadeiros tesouros. Há milhares de anos, os faraós passaram por aqui. Gostaram tanto que decidiram ficar para sempre. Entre esses grandes paredões de pedra fica um cemitério construído há 3.500 anos. Mas não é um cemitério qualquer. Nós estamos no Vale dos Reis, onde só os poderosos faraós egípcios eram sepultados em tumbas magníficas. Nós vamos caminhar por aqui hoje para conhecer algumas delas. Ao todo, são 63 tumbas. E elas foram construídas como cavernas abertas bem debaixo da montanha. Os faraós acreditavam na vida eterna depois da morte e por isso escondiam os tesouros aqui dentro, porque achavam que iam precisar deles. Entramos na tumba do faraó Merempetá. Vamos descer 160 metros para dentro dessa caverna. Salas bem amplas e todas elas decoradas até o teto. Aqui, na parte mais baixa da tumba, bem no fundo da caverna, a gente encontra o sarcófago do faraó. Essa grande caixa de granito onde o corpo do faraó era depositado depois de ser transformado numa múmia. Eles chamavam de ritual da mumificação. The great pharaoh Merempetah, Ramesses the greatest son. Merempetá foi o sucessor do grande faraó Ramsés. Nosso guia Ahmed me explica por que as tumbas eram feitas com tanto capricho. Os egípcios acreditavam que depois de mortos poderiam viver para sempre, desde que a alma reencontrasse o corpo mumificado. E por isso o sarcófago era feito sempre com uma imagem do morto. Se fosse o de um faraó, tinha que ser perfeita, ele diz. But we're looking at the perfect image of the king.
inscrições, os faraós fazem oferendas aos deuses da antiguidade. Era o jeito de pedir proteção após a morte. So you have protection, security, insurance, all for the king. Quanto mais poderoso o faraó, mais escribas ele tinha para decorar toda a tumba. Em cada centímetro, mensagens que ficaram indecifráveis por muitos séculos. São milhares de pequenos desenhos, vários pássaros, plantas, pequenos objetos, pirâmides. Aqui desse lado, olha, figuras humanas. Todos esses símbolos formam os hieróglifos, o sistema de escrita mais antigo da humanidade. Interpretar esses símbolos não é nada fácil. Os hieróglifos podem ser lidos de cima para baixo, da esquerda para a direita ou o contrário. A linguagem é muito complexa até hoje. O que o Ahmed me explica é que cada desenho tem um som, de uma letra, de um fonema. Então, juntando todos esses desenhos, eles conseguiam se comunicar. Can you try read something? An, Jid, Was, Vincenib. Olha, ele traduziu para a gente aqui o que esses símbolos significam. Vida, estabilidade, domínio e saúde. Todas as figuras formam um mapa, compara Ahmed. So they produced a map of eternity, a map that secured the pharaoh's journey to afterlife. É como se fosse o GPS de hoje, que indicava tudo o que o faraó deveria fazer na jornada rumo à eternidade. Um errinho e o rei estaria perdido, ele brinca. A single mistake, God forbid, and you are lost. No eternity. A crença dos antigos egípcios virou mito, mas como arte e história, o que vimos aqui tem um valor incalculável. Os visitantes ficam encantados. Nossas origens, as raízes, estão todas aqui, diz a austríaca Hilda. Todo o origen está aqui. As raízes estão aqui. É incrível o que eles conseguiram fazer naquela época. E ainda falta muito para descobrir, completa o espanhol Pablo. É incrível tudo o que conseguiram fazer naquela época. Daqui a pouquinho você segue comigo nessa viagem. Vamos conhecer os tesouros guardados por um rei menino, uma coleção de peças em ouro maciço. E vamos entrar no lugar mais protegido de todo o Egito, a tumba da rainha Nefertari. Mas o que tem aqui dentro é realmente um tesouro. Agora, na série especial do Jornal da Record, 2 dos maiores tesouros do Egito em detalhes, né? As joias em ouro do faraó Tutancâmon e a rica câmara mortuária da rainha Nefertari, personagem da novela Os 10 Mandamentos. Esta viagem começa no Vale dos Reis. O vale foi ocupado pelos faraós cerca de 1000 anos depois do auge da construção das pirâmides. Mas observe que o formato das montanhas é parecido. E aqui, os reis acreditavam que seus tesouros ficariam mais protegidos. Nós seguimos para uma outra tumba. Essa é uma tumba menor. Aqui, nessa parede, tem algumas figuras esculpidas na pedra em alto relevo. Essa do meio é a figura que representa o faraó Sete II. Mas o que mais chama a atenção aqui na entrada dessa tumba é o colorido do teto. São desenhos muito bem preservados. Tudo é mais simples e feito numa escala bem menor. O tamanho da tumba e também do sarcófago eram as medidas para demonstrar a força de um faraó. Sete II governou o Egito num período com menos riquezas e sequer teve tempo para terminar sua tumba. Can he go for the eternity life? We'll see. Eu faço uma brincadeira com ele, já que ele não terminou a tumba, será que ele foi para a vida eterna? Quem vai saber disso, né? Quem vai ver isso, quem vai saber? Muitos séculos depois, o esconderijo, que parecia perfeito, não escapou da cobiça dos saqueadores. And if you are so famous, if you are a Bill Gates, people... Os ladrões de hoje gostariam de roubar o cartão de crédito do Bill Gates, pois na antiguidade eles queriam as riquezas dos faraós, diz Ahmed. O que restou está nos acervos de arte egípcia pelo mundo.
No Museu do Cairo, tudo que reluz realmente é ouro. Essa coleção de preciosidades pertenceu a um só faraó, que quase foi esquecido. Essa é a peça mais valiosa e mais admirada de todo o museu. É a máscara do faraó Tutankhamon. Ele era conhecido como Rei Menino, porque foi coroado faraó com 9 anos de idade e morreu aos 19. Os egípcios antigos faziam essas máscaras para os rituais de sepultamento. E a máscara de um faraó é valiosa. Essa aqui foi feita com 11 quilos de ouro maciço. Cheia de detalhes, a peça é o retrato idealizado do faraó. A curiosidade sobre Tutankhamon é tamanha que Ahmed faz uma comparação. É como se essa máscara fosse a Mona Lisa do Egito, mas muito mais bonita e antiga, é claro, ele diz. Even more beautiful and more ancient. O egiptologista me explica que, por ter sido coroado ainda criança, Tutankhamon teve pouco poder. Foi um rei insignificante. Mas entrou para a história no nosso tempo, em 1922, quando arqueólogos britânicos faziam escavações no Vale dos Reis. A foto mostra como os tesouros foram encontrados, amontoados. Era a tumba de Tutankhamon, a mais intacta já descoberta. This is the most intact tomb, the most perfect, that shows the beauty of all the pharaohs. No museu estão expostos o trono de Tutankhamon, muitas joias. O sarcófago do rei, todo em ouro. As carruagens. As caixas mortuárias. E até o leque usado para abanar o faraó. Essa descoberta deu ao mundo uma certeza, diz Ahmed. Se o Rei Menino foi sepultado com tantas joias, imagina o que os saqueadores levaram dos faraós mais importantes. Essa peça é uma cama de sepultamento, usada também nesse ritual, uma peça toda folheada a ouro, e são várias como ela. Só nessa ala do museu são 5.000 peças, todas foram encontradas na tumba do faraó Tutankhamon. Mas aqui na frente a gente vai ver agora uma outra peça muito valiosa que era usada no ritual de preparação da múmia do faraó. Ahmed, what is this? It's an alabaster canopic box. É um baú de pedra decorado com imagens da cabeça do faraó. A caixa foi usada para guardar os órgãos internos de Tutankhamon, explica Ahmed. During mummification, the internal organs are removed. Mas era essencial manter o coração, lembra o guia. Segundo a mitologia egípcia, o faraó só viveria para sempre se provasse que tinha um bom coração. Yes, if you are judged as a good person, with a good heart. Muitas múmias foram retiradas do Vale dos Reis e escondidas em cavernas comuns pelos antepassados egípcios. Era um ato extremo para tentar despistar os ladrões de tumbas. Esse filme conta uma história verdadeira. No século XIX, 40 múmias reais foram encontradas numa montanha no interior do Egito e num grande cortejo fúnebre levadas até o Cairo para pesquisas. 2 dessas múmias ficam expostas no Museu de Luxor. É impressionante o estado de conservação do corpo. A gente consegue ver daqui até fios de cabelo. E essa múmia tem pelo menos 3.500 anos. Os detalhes são incríveis. Os pés, a pele envelhecida, os ossos do crânio. Ahmed me explica que as primeiras múmias surgiram por acaso. The sun and the sand, together. The sun and the sand. Quando os egípcios perceberam que a areia e o sol conservavam os corpos abandonados no deserto, começaram a fabricar múmias, usando um sal para secar o corpo, que depois era envolvido com tecidos de algodão para proteger. Se para os antigos egípcios a múmia eternizava o corpo, a arte eternizou sua história. Sabah al-Khair. O Egito tem milhares de relíquias para mostrar, mas nenhuma delas é tão protegida quanto esta aqui. Pela fragilidade e riqueza das pinturas que nós vamos ver lá dentro, a visita dos turistas está proibida. Por ano, somente algumas pessoas têm permissão para conhecer esse lugar.
vamos entrar agora na tumba de uma rainha, Nefertari. O guardião dessa relíquia também se chama Ahmed e diz que vamos ter o privilégio de conhecer a tumba mais bonita de todas. Aqui, o Ahmed me pede ajuda para abrir a porta, que é como uma porta de um cofre, bem pesada. Ok? Mas o que tem aqui dentro é realmente um tesouro. Maravilhoso. Tudo muito colorido, lindo. Entramos numa câmara mortuária realmente suntuosa. Das paredes ao teto cheio de estrelas. Tudo foi feito para homenagear a rainha. Olha, em todas as colunas tem uma imagem da rainha Nefertari. Da múmia de Nefertari só restaram vestígios, mas nas pinturas ela aparece com um vestido branco, muitas joias. E a coroa tem uma forma exótica, um abutre de ouro, símbolo da união do Egito. Nefertari está sempre deslumbrante, mas Ahmed, o guardião da tumba, tem uma preferida. Está me chamando para mostrar um detalhe aqui. A dress from Nefertari, modern like yesterday. Olhe para essa Nefertari, ele diz. Parece que foi feita ontem. E parece mesmo. As cores são vivas demais. As tintas eram à base de minerais do deserto. E as pinturas são bem lisas, perfeitas, porque as pedras da caverna foram cobertas com um revestimento parecido com gesso. Por isso, esse lugar é tão frágil. Qualquer umidade pode destruir as paredes da tumba. A tumba tem 3 salas e mais parece um palácio. Impressiona a riqueza dos detalhes. Os artistas da antiguidade capricharam muito, afinal, tinham que agradar à rainha e também ao marido dela, o mais poderoso dos faraós. Uma história fascinante que agora você acompanha na tela da Record. A história de poder, amor e ambição que uniu Ramsés e Nefertari é contada na novela Os 10 Mandamentos. O roteiro foi inspirado na Bíblia. Vai mostrar como Moisés, criado entre a realeza, se transformou no profeta que salvou o povo judeu da tirania do faraó. Pergunto ao egiptologista por que Nefertari foi tão importante e mereceu a tumba mais linda. The most beautiful woman who attracted and won. Simples, porque ela era a mulher mais linda, que atraiu o coração e a mente do rei mais poderoso. Tinha que parecer uma deusa. Ramesses the Great was a god and he is married to a goddess. Then Merit Mut. Nos hieróglifos, Nefertari é apresentada como a rainha-mãe. So she is a goddess mother. Até hoje, a mais protegida. Nosso tempo aqui dentro da tumba é cronometrado. Nefertari precisa descansar sossegada e nós temos que sair. O Ahmed me deu a chave e a honra de fechar esse tesouro. Que fique bem guardado para sempre. Shukran, shukran. O Egito é um imenso deserto, abençoado pelas águas do Nilo. Mesmo na capital superlotada, o rio é limpo, dá até para pescar. Para eles, o rio é sagrado, é chamado de o grande milagre do Egito. E nas pequenas cidades, por onde o Nilo passa, cria uma longa faixa verde, garantia de vida. As montanhas áridas cercam a cidade de Luxor, mas é um som no meio da lavoura que atrai a nossa atenção. Hassan canta as músicas que os adolescentes daqui gostam. Ele tem 15 anos e é ágil com a foice. Hoje está colhendo forragem para alimentar os animais. Beautiful song. Ele vai à escola de manhã, depois passa 5 horas no campo. É
É cansativo sim, diz, mas é a minha vida. O amigo Ali segue a mesma rotina. O Ali tem 14 anos e desde os 7 anos de idade ele já vem aqui para a lavoura trabalhar com a família. Todo mundo aprende bem cedo a cultivar as terras ao redor do Rio Nilo. Shukran. It's a hard job. É um trabalho duro, ele concorda, mas diz que gosta de ajudar a família. Ele tem 6 irmãos. Nesta área, estamos a cerca de 2 quilômetros do leito do rio. A água chega ao terreno por canais abertos para irrigação. Isso garante terras férteis no deserto. A vida é simples, as casinhas pobres. As crianças estudam sentadas no chão. Aprendem árabe, as orações muçulmanas e também a respeitar o rio. Graças a ele, os egípcios têm fartura na mesa. Olha a variedade que eles têm. Tangerina, goiaba, ameixa, banana, maçã e todas essas frutas. O Redouan me conta que tudo isso é produzido aqui nessa área ou em outras cidades ao longo do Rio Nilo. Hoje ele tem para vender também, olha, tomate, a laranja, tá bonito, olha. E do lado de cá, as verduras fresquinhas. Ele guarda aqui debaixo, olha. Tá fresquinho. Redouan diz que todos podem pagar pela comida. Se tivessem que importar, seria impossível. E me oferece um morango. Docinho, fresquinho. Really good. Nós seguimos viagem percorrendo o Nilo. Passamos por muitas vilas rurais até chegar a Assuã, cidade que no tempo dos faraós foi um importante centro comercial. O deserto e o rio se encontram. E a melhor maneira de conhecer esse lugar é navegando pelas águas tranquilas do Nilo. Nós vamos fazer isso à moda dos antigos egípcios, a bordo de uma feluca, esse barquinho de madeira sem motor, movido apenas pela força do vento. If you say Abuda, that's me. If you say Muhammad, people get confused. O capitão do barco se chama Mohammed, um nome comum, como se fosse José no Brasil. Por isso ele prefere usar o sobrenome. Nice to meet you, Abuda. Abuda nasceu e cresceu à beira do rio, tem 46 anos e navega pelo Nilo há 30. Se me afasto do Nilo, não me sinto vivo, diz Abuda. Ele diz que o destino dele é viver aqui e morrer aqui. E ele é feliz aqui, ele gosta desse lugar. Impossível não gostar. O rio é como uma avenida da cidade de Assuã, por onde os egípcios vêm e vão diariamente nos barquinhos a motor. Já a feluca desliza lentamente. Abuda avisa que estamos a caminho de um lugar muito bonito. E vamos ter uma surpresa no caminho, promete. Now I'm curious about the surprise. No, of course, I mean, it will be no surprise if we say. So later, of course, I mean, you have to. Eu falei que tô curiosa, ele disse se ele contar não é surpresa. Mas o vento precisa nos ajudar. No. Fine, yeah. For my direction now? Yes, fine. É pesado, o vento tá fraco, tem pouco vento, mas é bem pesado. E o perigo é que a gente passa bem perto de umas rochas. In 50 years I can learn. Of course. 50 minutes you can learn. Eu falei que em 50 anos talvez eu aprenda. Ele disse que em 5 minutos dá. Na primeira meia hora da viagem, a vela fica quase parada. Mas depois... لا خلاص ماشي تارجت Olha, tá muito perigoso deixar isso aqui na minha mão. Agora o vento chegou pra valer, a gente passa numa parte do rio com muito mais rochas, pedras. E ele dá risada porque ele deixou aqui na minha mão e a gente quase foi pra rocha, quase bateu. Oh, you're crazy man, você é maluco. That's why you're on the Nile. You're on the Nile, you're the crazy man, no problem.
That's the trip, you know. You have to remember. Ah, yeah. Faz parte da viagem. Melhor deixar para quem sabe e admirar a vista. Nessa parte do Egito, o Nilo é amplo e tem algumas ilhas, a maior delas, Elefantina. A explicação para o nome é que, na antiguidade, essa região era um centro de venda de marfim. E foi daqui também que saíram muitas pedras, especialmente granito, para a construção dos faraós. Nas margens do Nilo ficam ruínas daquele tempo. Nós vamos atrás da surpresa que nos espera. E como tudo no Egito se conta em milênios... Ele explica que essa inscrição foi feita aqui na rocha há mais de 5.000 anos, quando o povo do Egito passou por um período de muita fome. What does it mean, these figures? The Egyptians are starving. The Nile is not flooding on time. O povo naquela época estava desesperado por falta de comida, me explica Ahmed. O nível do rio não tinha subido bastante para irrigar as lavouras. Por isso o faraó fez oferendas implorando por ajuda. Isso prova a importância que o rio Nilo sempre teve para os egípcios na antiguidade e até hoje. Ahmed lembra que essa história contada na rocha coincide exatamente com um trecho da Bíblia da época de José do Egito. It was around the time of Joseph. O Nilo também faz parte de outra importante passagem bíblica que você viu essa semana na novela Os 10 Mandamentos da Record. Foi no rio que um cestinho com o bebê Moisés foi deixado à deriva. E assim, ele escapou da sentença de morte imposta pelo faraó e se tornou o maior profeta da história. Nós seguimos viagem para conhecer os moradores do Nilo de hoje. Chegamos ao nosso destino. Daqui de cima a gente tem uma visão linda do rio Nilo com vários rochedos e vilarejos lá ao fundo. E esse é o centrinho da Vila Núbia. Os dromedários ficam aqui já esperando os visitantes para um passeio e do lado de cá um mercadinho de especiarias. Vamos caminhar por aqui um pouco. As margens do rio são 10 vilarejos como esse aqui. E esse é o formato típico das construções. O teto é sempre arredondado e as casinhas muito coloridas. Na antiguidade, durante muitas dinastias, a população núbia foi comandada pelos faraós. Hoje a região é dividida entre o Egito e o Sudão. 7.000 pessoas moram no vilarejo, preservam o modo de vida original e cuidam desse lugar com um carinho. Cuidadosa, ela está varrendo o chão, que é de areia, olha. Mas ela peneira tudo para tirar todas as sujeirinhas. Oh! Are you cleaning everything? Yeah? Depois ela espalha com esse fecho aqui de palha na mão dela. Thank you. Nice to meet you. No ar, sinto um aroma delicioso. Na verdade, uma mistura de cheiros. E logo entendo por quê. Assim como as casinhas são coloridas, tudo aqui é muito bonito. Mas tanta beleza, às vezes engana. Esse azul que eu achei que pudesse ser alguma coisa de comer, na verdade é sabão. What is this, Hissem? This is henna. To make a tattoo? Yeah, tattoo. É rena para fazer tatuagem, aquelas tatuagens típicas. Hissem, o vendedor de temperos, quer me mostrar tudo. No, it's not cominho. This is cominho? Cominho. Com salada for eating. Oh, é um cheiro maravilhoso. Muito mais forte do que a gente está acostumado a sentir. Can I put there? Olha, ele me explica que eles misturam alguns incensos com essas pedrinhas e colocam aqui. E é por isso que o vilarejo fica com um cheirinho tão maravilhoso. É muito gostoso. Isso vai se espalhando assim pelo lugar. Muito bom. Outro orgulho dos núbios é a tecelagem, um trabalho para os homens. George aprendeu o ofício com o pai quando tinha 8 anos. Hoje, com 23, produz peças lindas.
It's so beautiful. Oh. Ele sorriu, eu falei que é muito bonito o trabalho dele. Ele passa 7 horas aqui sentado fazendo esse trabalho e é muito bonito, é de um colorido bonito. O algodão vem do Cairo, são lenços, echarpes. George diz que adora misturar as cores, produzir peças únicas. Mas dominar o tear não é tão simples. Ele me oferece agora para tentar aprender. Tem que segurar assim. Sorry! No problem, no problem. Ele tá com boa vontade comigo, porque eu já comecei bagunçando aqui, mas sorry. No problem. Can I try again? Yes. Não, é pra quem sabe mesmo. Se põe força demais, cai lá embaixo. Se vai muito suave, não chega lá na frente. Nice. A little bit better. No meu ritmo, não dá. Mas com a habilidade dele, a produção é grande. Did you make two? Yes. Today. Ele mostra que está finalizando o trabalho. Olha, em 2 dias ele conseguiu fazer 2 echarpes. E faz questão de me mostrar o resultado. Fica feliz com os elogios. Oh, it's beautiful. É muito bonito. É de algodão egípcio. Wonderful. Wonderful. Your job, it's wonderful. I show you the other side. The other side? Não, agora o Abuda vai arrumar um outro jeito de usar. Yeah. Okay. Ok. O que vai sair daqui, hein? A moda núbia. Good? That's good, yeah. What do you think? Look in the mirror. Oh. The mirror there. I like. Eu gostei. Good. Voltamos ao barco a tempo de ver o entardecer esplendoroso. Todos os meus dias terminam assim, com esse pôr do sol, diz o capitão Abuda. Vou para minha vila feliz, porque sei que no dia seguinte abrirei as velas da minha feluca para reencontrar o Nilo. A reverência de Abuda pelo rio, nós já entendemos bem. Durante os 15 dias que percorremos o país, em cada obra faraônica que conhecemos, ouvimos a mesma explicação. O Nilo é a razão de tudo. Sem ele não existiriam pirâmides, templos, tumbas. Sem o Nilo, não existiria o Egito. É hora de partir, mas em vez de dizer adeus, Abuda me ensina outra palavra. Ekadoli. Ekadoli. Ele me ensina que Ekadoli significa eu amo o rio Nilo. Então agora a gente também pode dizer Ekadoli. Shokran. Gatsireko. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. E o Jornal da Record termina aqui. Outras informações amanhã no Fala Brasil. Obrigada pela sua companhia essa semana. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom final de semana.